Bom dia, senhores. Nós iremos dar prosseguimento à audiência de instrução e julgamento, e nesta etapa, nós vamos apenas nos restringirmos à oitiva, ao colher o depoimento do requerido Pedro, do senhor Pedro. Senhor Pedro Alberto Teles, né? Então, eu gostaria que o senhor confirmasse o seu nome completo, por gentileza. Pedro Alberto Teles de Souza. De Souza. Senhor Pedro, o senhor é brasileiro, o seu estado civil? Separado judicialmente. Divorciado. Divorciado, né? Divorciado. A sua profissão, senhor Pedro? Comerciante. O seu endereço completo? O endereço lá do meu escritório é Rua Manuel José Salomão. Pois não? Desculpa, eu não vi. Rua Manuel José Salomão. Sim. Centro, Barra do Corda, Maranhão. Tem algum número? 482B. 482B. Perfeito. Senhor Pedro. Federal Investe. Desculpa, eu não entendi. Federal Investe. A referência lá, escritório. Perfeito. Tá certo. Me diga uma coisa. O senhor é comerciante e só atua em que ramo? Eu tenho uma Factory. BC Fomento Limitada. Tá. Então, a sua atuação é basicamente no ramo de factoring. Além do ramo, existe mais outro tipo de atividade comercial que o senhor exerce? Às vezes eu compro um carro, troco, mas raramente. O certo mesmo é factoring. O seu objetivo, a sua atividade comercial central é factoring. Perfeito. É factoring. Na qualidade de comerciante, empresário, a sua factory, ela faz negócios com muitas pessoas, correto? Correto. O senhor pode descrever basicamente qual é o tipo de negócio que a factory realiza? Ela trabalha com troca de cheques. Desconto de cheques. Desconto de cheques. O senhor recebe os cheques? Desconto da factory e repassa o saldo para o dono do cheque. Entendi. Perfeito. Tá certo. Nessa atividade, o senhor conheceu ou conhece a senhora Jeane de Fátima Castro Silva? Em algum momento o senhor teve alguma relação comercial com ela? Nunca tive relação comercial com ela. Nunca teve relação comercial? Com ela, não. Com ela, não. O senhor teve relação comercial com alguém relacionado a ela? Com alguém ligado a ela? Tive. Com o Max Plano. O Max, que é o companheiro, esposo dela. Com o esposo dela. E qual foi? Max. Com? Max. E qual foi essa relação que o senhor teve com ela? Eu nenhuma com ela. Oh, perdão, com o companheiro dela. Desculpe. Tive vários trocas de cheque que levava de cliente dele, que ele tem um escritório de projetos. Inclusive, ele foi projetista da Prefeitura Barra do Corda na época que meu pai era prefeito. Sim. Ele era o projetista. E descontei vários cheques de clientes dele, de várias pessoas que ele levava. Entendi. Inclusive, ficou me devendo. Não houve pagamento dos cheques. E o senhor sabe dizer em que valores que ficou devendo? É mais de 2 milhões. Mais de 2 milhões, tá bom. Me diga uma coisa. Em relação à senhora Jeane, o senhor disse que não teve nenhum contato com ela. O senhor alguma vez vendeu algum apartamento para ela? Não. Não vendi apartamento para ela. O senhor nunca vendeu um apartamento para ela, tá? O senhor já teve algum apartamento lá no edifício Tom Jobim? Tive. O senhor teve um apartamento em Tom Jobim, não é isso? O senhor comprou de quem? O senhor se recorda? É uma senhora chamada Fátima. Fátima. Pois bem. Esse apartamento, o senhor comprou da senhora Fátima e o senhor morou nesse apartamento? Morei não, senhor. E o que é que o senhor fez com esse apartamento? O Max Plan, na época que ele estava trabalhando, então de Max, eu comprei um apartamento da dona Fátima e eu vou alugar esse apartamento. Ele disse: faz o seguinte, você passa o apartamento para mim, eu lhe devolvo quando você precisar. Eu pago aluguel, IPTU e condomínio. Ele nunca pagou nem aluguel, nem IPTU e nem condomínio. Quando eu precisei da devolução, que é para passar para o G6, que eu devia ao G6, ele mandou que a mulher passasse a procuração. E isso foi abatido nas dívidas que ele tem comigo, em várias dívidas.
Aí ela passou a procuração para o G6 e o G6 transferiu o imóvel para ele. Mas eu nunca vendi apartamento para ela. Entendi. Quer dizer, então, que ela passou a morar lá a partir dessa autorização que o senhor deu. Foi uma autorização de boca só, sem nenhum contrato? Só verbal mesmo, só de boa. Essa autorização verbal. Tá certo. O senhor Pedro, e o senhor sabia que a dona Jeane havia passado o apartamento para o nome dela? O Max me disse que ia passar para o nome dela e devolveria quando eu precisasse. Ia ficar pagando aluguel, Achou estranho? condomínio e IPTU. Ele nem pagou aluguel, nem condomínio, nem IPTU durante o período que ele morou dentro. Quando eu fiz negócio com o G6, ele mandou que ela fizesse a procuração e devolvesse para o G6, transferisse para o G6 o prédio. Né? E ela assim fez. Sim, essa parte sim. Mas eles não entregaram o apartamento, só fizeram a procuração, não é isso? Não, transferiram o imóvel. Foi transferido. Tá, mas o que eu quero saber é o seguinte: o senhor Ela não comprou. desocupou. Ela não desocupou o apartamento. Perfeito. Mas o que eu não estou entendendo, e eu queria que o senhor me explicasse, é o seguinte: o senhor comprou da dona Maria de Fátima Amarão dos Santos, o apartamento. É. Daí o senhor cedeu para o esposo da dona Jeane, com Max. compromisso de pagar, o Max, com compromisso de pagar IPTU, condomínio e aluguel. Ele não pagou nada. Mas, não obstante a isso, houve a transferência do apartamento da senhora, porque o apartamento não foi para o seu nome, ficou da dona Maria de Fátima Amarão dos Santos. E a dona Maria de Fátima transferiu para a senhora Jeane. O senhor sabia desse fato? Sabia que o Max me disse. Mas se era só emprestado, como é que o senhor concordou com essa transferência? Porque eu não poderia transferir para o meu nome naquela época. Aí ele pediu que transferisse para ele e depois devolveria. Entendi. Então, o senhor concordou com essa transferência para o nome dela, por uma dificuldade que o senhor estava passando na época, Exatamente. e com o compromisso de que ela devolvesse posteriormente quando o senhor necessitasse. É isso? Isso eu fechava compromisso com o Max. Nunca fechei nada com ela. Nunca sentei com ela para resolver nada. Era com ele. Porque ele que tinha negócio comigo. Ela não tinha negócio comigo. Era ele que tinha. Entendi. Me diga uma coisa. Aí o senhor, então, teve o senhor tinha um débito com o seu Mário Jorge Garcês Cerejo, não é isso? Exatamente. E o senhor deu esse apartamento como pagamento desse débito, correto? Do G6, seu G6. Exatamente. Esse débito com o seu Garcês era por conta de um loteamento de terrenos, não é isso? Em Barra do Corda. Exatamente. Quando o senhor concordou, o senhor fez essa transação com o seu Garcês, olha, estou te devendo, eu tenho apartamento, ele concordou, o senhor entrou em contato com o seu Max. Entrei, falei com ele. E Fui no escritório dele. o seu Max concordou em entregar o apartamento? Concordou. Porque, na realidade, eu não tinha vendido nada para ele. Sim. Só passou, mas eu não vendi. E o senhor nunca recebeu nenhum valor da dona... O senhor não recebeu um valor de R$500 mil, pelo menos de uma quantia de 500, não foi acertada a compra desse apartamento por eles por R$500 mil? Esse débito que o Max tinha com o senhor, de quanto era? Eu nunca recebi nada dela. Se ela tem algum recibo, algum comprovante, ela pegou com o marido. De transferência que ele fazia pagando dívida na Factory que ele me devia, ou que seja na minha conta, ou na Factory. Mas dela eu nunca recebi nada. Ela pegou os comprovantes na mão dele, de dinheiro que ele transferiu para mim, para minha empresa, que ele deve. E com essa transferência ele ainda deve mais de 2 milhões. Quando o senhor emprestou para o seu Max, o senhor me disse que foi só de forma verbal. O senhor não tinha o temor de que isso pudesse dar um problema? Eu não tinha porque eu confiava muito nele, fazia negócio com ele. Como ele pegava cheque de clientes dele, mandava para mim e descontava lá, na Factory. Eu confiava no que ele me dizia. Entendi. Certo.
O senhor, quando pediu para passar a procuração para o seu Garcês, o senhor chegou a falar com a dona Jeane diretamente ou nunca falou com ela? Falei com ela e ela disse que ia passar, que o Max já tinha autorizado. Falei. Então chegou a falar com ela pessoalmente? Cheguei a falar, porque ele, olha, eu falei com o Max e eles vão autorizar a senhora a passar a procuração para o Garcês. Aí eles já estão indo para o cartório passar. Entendi. Então, ela também não resistiu. E o senhor sabe o que é que mudou de lá para cá para que eles resistissem em entregar o apartamento? O senhor tem conhecimento do que aconteceu? Não, entre ela e ele, não sei o que aconteceu entre os dois, porque que ela não desocupou. O combinado com ele era desocupar. Uhum. E ele botar em dias, o IPTU, condomínio, que nunca ele botou, e nem aluguel. Nunca pagou. E o senhor chegou a cobrá-lo pessoalmente, ou por telefone, ou por algum outro instrumento? Ô Max, o senhor chegou a ter contato com ele para exigir que ele... E ele disse, não se preocupe que ela está indo, está resolvendo, dá só um tempinho. Aí chegou a hora que ela foi para o cartório e fez. Tá. E a falta de entendimento entre ele e ela. Eu sei. E a questão da devolução do apartamento em si. Ele fez a transferência no cartório, mas não devolveu o apartamento, pelo que eu entendi, correto? Não desocupou. Não desocupou, exatamente. Não desocupou o apartamento. E o senhor, depois que eles não desocuparam o apartamento, o senhor chegou a procurá-los, a saber por que razão não desocupou, já que o Garcês estava cobrando, enfim? Falei com o Max, eu não procurei ela, falei com o Max, porque eu não tinha negócio com ela. Então falei com o Max e ele disse que logo eles ocuparam, estava procurando um para ir morar. Sim. Entendi. E até hoje... Até hoje não desocupou. Eu trato de negócio com ele, nunca tratei com ela, só uma vez que eu pedi para ela fazer a procuração, que o Max tinha autorizado, ela disse que ia fazer, e fez. Mas o restante tudo é com o Max. Me diga uma coisa, hoje o Max tem uma dívida com o senhor? Tem. E o senhor tomou alguma medida judicial contra o Max? Eu passei um certo tempo sem tomar nenhuma medida, esperando ele resolver. Aí a doutora Leila deu entrada na justiça mostrando o que ele deve. Existem os cheques protestados dele, de clientes dele, várias pessoas. Mas execução não fiz. Protestei só. Eu protestou os cheques. Era muito ligado comigo, nós éramos muito amigos, e eu não fiz isso com ele. Entendi. Então, para o senhor, essa ação foi uma surpresa? Quando a doutora Leila me disse, foi. Que eu não esperava isso. Entendi. Tá certo. O senhor quer dizer mais alguma coisa que o senhor queira acrescentar, que o senhor acha que é relevante? Doutor, o que mais eu queria ter participado e não pude era de uma audiência presencial. Eu queria que tivesse o Max e a mulher dele, que era para a gente ver quem estava aqui, conversa, quem não estava falando a verdade. Mas não pude, eu tive doente, tive problema. Mas a coisa que mais eu queria era sentar de frente com os dois, para dizer como começou e aonde terminou. Porque se ela tem comprovante, que ela disse que tem, mas ela pegou na mão dele, de dinheiro que ele passou para mim, dívida que ele tem, não de apartamento. Quer dizer que os pagamentos que foram feitos para o senhor não foram feitos em função da aquisição do apartamento, mas em função das dívidas que ele possuía com o senhor. Não, senhor. Até condomínio, essas coisas, o Garcês é quem está pagando. Acho que na época ele pagou uma parte, está resolvendo. Ele nunca pagou nada. Tá bom. Doutor Luciano, por favor, o senhor tem perguntas? Sim, excelência. Eu posso fazer diretamente ao senhor Pedro? Pode, claro. Pedro, quero que o senhor já esteja melhor, né? Mas eu gostaria só pedir uma coisa, objetividade, doutor. Tá? Objetividade. Comentários serão feitos nas alegações finais. Objetividade. Senhor Pedro, além dos depósitos que o Max fez em sua conta, nesse mesmo período, houve também a entrega ao senhor da titularidade de um lote no loteamento Alphaville? Não, senhor. O senhor nunca recebeu como pagamento, seja de empréstimo, seja de imóvel, um lote no Alphaville? O senhor nunca recebeu dele? Não recebi nada dele. Quando o senhor tratou com dona Jeane acerca
devolução, né, como o senhor mesmo diz, do imóvel, o senhor se comprometeu a dar a ela alguma contrapartida financeira, fazer algum pagamento a ela? Não, senhor. Primeiro que eu não vendi apartamento para ela. Eu não tinha nada de devolver nada para ela. Ela teria que pagar aluguel. Pagar aluguel, pagar condomínio, pagar IPTU, que nada ela pagou. Mas eu tratava essas coisas direto com o marido dela, com o Max, com o esposo. Eu nunca tratei nada com ela. Quando o senhor adquiriu o imóvel de Dona Fátima, o senhor foi beneficiado com uma procuração. O senhor ficou como, tanto que está no processo, o senhor ficou como otorgado dos poderes desse imóvel. O senhor alega que não poderia transferir para o seu nome, poderia transferir para o nome de Dona Gêmea. A procuração de Dona Fátima não era suficiente para o senhor manter a titularidade do imóvel e ceder... Cortou, não deu para ouvir. Está cortando, não ouvi. Doutor, o seu som ficou ruim, doutor. Só pode repetir a pergunta, por gentileza? Seja mais objetivo. Ok. O senhor, quando adquiriu o imóvel da Dona Fátima, o senhor recebeu uma procuração, correto? Esse documento não era suficiente para manter na propriedade do imóvel, na titularidade do imóvel? O senhor teve que fazer um contrato para o Max, para a esposa do Max, para poder ceder a ele? Eu queria que o senhor explicasse. Exatamente. Que não pôde Dona Fátima ia viajar e eu chamei o Max para conversar com ele e disse, não, você bota aqui, no dia que você quiser eu devolvo. Por isso que eu botei o nome. Ele mandou botar o nome da mulher. Meu negócio era com ele. Bom, de acordo com suas alegações, quando o senhor transferiu o imóvel para a Dona Diane, o Max já era devedor do senhor, certo? O Max já lhe devia. Tanto que houve esses depósitos que foram anexados à inicial. Então, por que, mesmo o Max sendo devedor do senhor, devido à troca de cheques da Factory, por que ainda assim o senhor transferiu um imóvel para a esposa do Max, mesmo ele sendo devedor e o imóvel sendo cedido a título gratuito? Ele era projetista da prefeitura e tinha uma empresa prestando serviço também da prefeitura. Então, quando ele recebia dinheiro, ele me repassava uma parte em dinheiro. E daí para cá, ele não passou mais nada. Depois desses recibos, nunca mais passou nada. Então, por isso que eu confiei nele. Quando o senhor disse para o seu Garcês, o seu Mário Garcês, que o senhor pagaria o compromisso com ele, através da transferência do imóvel, o senhor disse para o seu Garcês que o senhor estaria recebendo de volta o apartamento e não comprando? Eu disse para o Garcês, vendi o apartamento para ele, pagando a dívida dentro do loteamento, e disse para ele, o apartamento é meu, nunca vendi para o Max. É meu, para transferir a hora que eu precisar. Garcês veio para transferir. Então, eu nunca vendi nada para ele. Ele disse, Garcês, o apartamento é meu. A hora que precisar, eu boto no nome de quem eu quiser. O Max transfere. Como ele fez, mandou a mulher para a procuração e transferir. Nunca foi dele. Toda a vida, depois da Dona Fátima, foi meu. Eu simplesmente... Ele colocou o nome dela. Que eu pedi para colocar o nome dele, ele colocou o nome dela. Disse que não podia botar no dele. Tudo bem, como eu também não podia botar no meu. Excelência, estou satisfeito. Obrigado. Doutor Jurecei, eu não vou lhe conceder a palavra para perguntas, porque o senhor é litisconsorte. Mas o senhor teria alguma observação a fazer? Não, excelência. Nenhuma observação. Doutora Leila, né? Alguma observação a fazer, doutora? Eu acho que está mais do que claro as intenções aí. Aí eu vou fazer o seguinte, senhor Pedro, eu lhe agradeço, né, a participação. Eu gostaria, tão somente, o senhor está dispensado, eu gostaria tão somente que o senhor trocasse de lugar com a doutora Leila. O senhor está dispensado, pode permanecer ou ficar, mas está dispensado. Muito obrigado, senhor. Não, obrigado. Precisar, está nos ordens. Perfeito, doutor. Não. Isso. Senhores, corrijam-me se eu estiver errado. Nenhuma das partes me parece arrolou testemunhas. Então, nós vamos encerrar a instrução agora e nós vamos consignar um prazo para a apresentação de alegações finais.
Eu pensei, e aí quero acertar com os senhores de comum acordo, como nós estamos fazendo, né, desde o começo, desde a audiência anterior, eu pensei num prazo comum de 15 dias para alegações finais. O que é que lhes parece? De acordo, Perfeito. Perfeito. Então, nós vamos agora ler Doutor Gervásio, a ata que o secretário da audiência irá ler para os senhores. Então, doutor logo Gervásio, concluamos... Pois não, doutora? diante das alegações do depoimento, não seria prudente, até porque o processo é um processo longo, fazer alegações orais, já que todos os advogados estão aqui presentes, estão cientes? Doutora, é que, na verdade, por ser por videoconferência, se fosse presencial, eu não teria dúvida em consultar os seus colegas para deferir, até porque gosto de atividade. Mas, neste caso específico, por se tratar de videoconferência, por uma questão, inclusive, logística, eu prefiro que seja feita por escrito. Os senhores terão mais tempo de pensar e raciocinar, e em 15 dias apresenta as alegações finais. Tá? Mas, de qualquer forma, eu lhe agradeço aí pela sugestão, que se fosse efetivamente presencial, eu não teria dúvida em consultar os seus colegas para fazê-lo. Então, vamos atentar para a ata, por gentileza, senhores. Ele vai ler a ata para os senhores, para verificar se há alguma observação. Vamos lá, Pitágoras. Tire do mute. Está no mute, Pitágoras. Pronto. Está desmutado. Tá. Doutor, está aparecendo a ata aí? Sim, está. Está aparecendo agora? Sim? Sim, está. Ok. Isso ainda não aparece. Mas eu vou ler. Processo 084, 28, 27, 44. Essa parte está boa. Vamos para o texto da ata. Vamos para o texto. Ok. Dando início à audiência virtual, pelo sistema de videoconferência do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, no dia e horário designados pelo despacho regra, presidida pelo Dr. Gervásio Protásio Santos Júnior, juiz de direito da Sexta Vara Civil, acompanhado por servidores Geisa Cristina de Oliveira e Pitágoras Reis, atuando como moderadores e secretário da presente audiência. Presente na sala virtual as partes e seus respectivos advogados. Dando início ao presente ato, vou comunicar às partes sobre as particularidades desta audiência, para as quais concordaram. Essa parte, depois do concordado, tira que não há, assim, dando prosseguimento à audiência anterior. E prosseguimento. Aqui. Depois de exortadas. Depois das votadas, né? Antes de exortadas. Antes. Aí. Prosseguimento. Dando prosseguimento à audiência, iniciada em ato anterior. Da audiência, não de audiência. Iniciada em ata anterior. Vírgula. Passou o seu conhecimento. Aí está aqui. É só apagar o resto. Passou-se. Passou-se. É só apagar. Passou-se por depoimento. Isso, doutor? Isso. Sim? Isso. Depois de ato. Depois de videoconferência. Tá ok. Aqui. Assim, determinou-se Assim. Determinou-se a juntada do link dos demais depoimentos colhidos no ato anterior. Do link dos demais depoimentos. Dos demais depoimentos. Colhidos Colhidos. no ato anterior. Do ato anterior. Ponto. Aí o link da audiência preservou essa forma lá embaixo. Cujo endereço específico do ato será disponibilizado pela Secretaria Judicial por meio de certidão. Não havendo das provas a produzir, conseguindo as partes do prazo comum de 15 dias para a apresentação de alegações finais.
Após o termo, a parte autora é requerida por meio de seus advogados. Doutor Luciano. Informaram que estava de acordo com o seu teor, razão pela qual a real é assinada por mim digitalmente será disponibilizada no sistema PJE. Doutor Luciano, o senhor concorda com os termos da ata? Sim. Doutor Jurecei, o senhor concorda com os termos da ata? Sim. Doutora Leila, a senhora concorda com os termos da ata? Sim. Assim, senhores, eu agradeço. Os senhores terão um prazo de 15 dias para a apresentação de alegações finais, né? E agradeço a colaboração de todos, ressaltando o empenho profissional que cada um se comportou neste ato no decorrer de todo o processo. Muito obrigado. Eu termino o encerramento da gravação. Vou encerrar. Bom dia a todos. Muito obrigado, Doutor. bom dia a todos. Né? Tá? Um E abraço. parabéns aí.